Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre os desigrejados. Os desigrejados são pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, mas elas não creem nas instituições organizadas, igrejas e denominações organizadas. Se dizem parte do organismo, mas não participam de nenhuma organização. E eu falei que, quando isso acontece, a minha leitura já imediata é: tiveram algum tipo de decepção, ou não gostaram, não se adaptaram a alguma organização, por isso não participam de nenhuma. Agora, qual é o dever e a responsabilidade da organização, de uma igreja institucional, em rever essas pessoas, em resgatar essas pessoas? Porque muitas vezes são pessoas que foram machucadas genuinamente pela igreja, por uma briga interna, pela instituição, e foram deixadas, às vezes, à beira da estrada, sem nenhum tipo de cuidado. Então, também não posso culpar 100% a pessoa desigrejada dela estar na igreja, porque, às vezes, ela entrou na igreja e alguém envolveu ela dentro de um escândalo, de um boato, de uma fofoca que existe dentro de igreja. A gente falou aqui que existe pessoas falhas. E ela falou: poxa, entrei agora e me senti pior do que quando eu estava no mundo, dentro da igreja. E não quero mais entrar, mas eu amei Jesus, eu tive uma experiência que eu não sei explicar. Qual é a responsabilidade da igreja com essas pessoas? André, eu estava aqui meditando, pensando, e eu cheguei à seguinte conclusão. A grande questão é o seguinte: dentro da igreja, como eu falei no início, não existem pessoas perfeitas. Sempre vai ter uma decepção ou outra, isso aí é fato, porque a gente está lidando com gente, com pessoas. Mas a grande questão é o seguinte: tem gente que vem para a igreja e ela se decepciona com o homem e fica de mal com Deus. Ela acaba se afastando, não quero mais, se decepcionou com o homem e fica de mal com Deus, não quero mais. Aí acontece um problema. Qual o problema? Generalização. Por isso, os desigrejados. Porque eles fazem a generalização. Porque um falhou, um errou, coloca todo mundo no bojo, no mesmo pacote. Então, nós temos que tomar cuidado com a generalização. Eu sempre digo que todo crente passa por 3 fases: empolgação, decepção e maturidade. Os igrejados são aqueles que se esbarraram na decepção e não tiveram paciência para chegar na 3ª fase, que é a fase da maturidade. Resolveram descartar, abrir mão da igreja, não vou mais, não quero mais. Agora, o que você falou é interessante, são 10 milhões. Nós, como pastores, precisamos, de fato, fazer alguma coisa para arrebanhar, para trazer de volta essas pessoas. Só que fica aqui também um alerta. Qual é o alerta? Uma vez que essas pessoas se decepcionaram, será que elas estarão prontas para voltar? Porque tem um adágio popular: gato escaldado tem medo de água fria. É um adágio que se encaixa perfeitamente aqui. Então, a gente precisa, de fato, de alguma estratégia, de alguma coisa para poder tentar trazer de volta essas pessoas. Mas será que elas querem voltar? Olha, eu vou falar uma coisa que é o contraponto real. Eu acho que, se de fato a pessoa teve uma experiência com Jesus, porque não existe, na minha visão, não existe ex-filho. O filho, ele sempre tem vontade de estar com o seu pai, voltar à casa do seu pai, tem esse desejo. Então, eu acredito, de verdade, se esse desigrejado que está me ouvindo aqui agora, e existem muitas pessoas assim, eles simplesmente se decepcionaram e não querem nunca mais. Pastor Douglas, a questão é ver... Só um minuto. Existe uma frase que se tornou viral nas redes sociais. Se você saiu da igreja por causa das pessoas, você nunca esteve lá por causa de Jesus. Isso é um fato, se encaixa perfeitamente nisso aí. Então, eu acho que essas pessoas tiveram, de fato, uma experiência com Jesus, ele vai vencer essa decepção. Agora, uma coisa que o pastor Adeilson falou, que eu acho muito legal repetir. Domingo passado, agora, eu preguei na primeira igreja batista de Marechal Hermes. O tema da mensagem é: a igreja que eu quero ser, a igreja que eu preciso ser e a igreja que o mundo precisa ter como referência. Entre vários tópicos que eu abordei, o primeiro tópico foi comunhão. Nós fazemos de tudo, vamos trazer cruzada evangelística, trazer um montão de gente para a igreja, para ficar doente, igual os membros que estão doentes lá. Então, acho que primeiro a igreja tem que tratar dela mesma, a cura da igreja. Você tem 200 membros? Vamos tratar esses irmãos, porque quando chegar essa prostituta, que Deus salve as prostitutas, quando ela chegar, não ficar aquele clarão do lado dela do banco, todo mundo some, o mendigo some. Então fica um monte disso. Então, tipo assim, aí a gente vai pensar o seguinte: se é desigrejado, é porque ele já esteve na igreja. Perfeito. É lógico. Então, tipo assim, esse cara que saiu decepcionado, ele conheceu quem? Ele aceitou quem? Ele aceitou a estrutura ou aceitou Jesus?
Irmão, eu não conheço, de verdade. Quando o cara aceita de fato Jesus como Salvador, uma experiência, esse negócio de igreja, desculpa, mal comparando, né, é um vício, cara. A gente ama esse negócio do dízimo, da oferta, a gente ama estar ali junto. Também. A gente ama esse negócio, a gente briga, cara. O cara veste a camisa do Flamengo. Torcer pelo Fluminense, meu irmão. O cara lá e veste a camisa, cara. Eu vou culpar o cara. E tem um montão de time aí que não tem título nenhum e o cara tá lá com o maior orgulho. Meu irmão, minha igreja pode estar passando pela luta que for. Eu valorizo a minha sogra. A igreja dela lotada, mudou de pastor, ficou vazia. A igreja ficou lá com 12 pessoas. Meu irmão, ela estava lá remando. Hoje a igreja está lotada, ela está lá. Remando. Sabe quem é que está sendo às vezes ninguém olha para ela, um exemplo. Olha para aquele cara que está lá na frente falando, lá. E assim, mas esse cara aí que sustentou a igreja no momento de crise, esse é o cara. Mas, pastor, a gente tem 5 minutos. Às vezes também, e aí eu trago para os pastores a pergunta, não é uma utopia a gente falar, querido, se você for decepcionado na igreja de tudo, isso aí é porque, poxa, será que você teve uma experiência com Deus? Vamos lá. Se a gente traz para a experiência que nós temos de igreja hoje, é muito próximo a relação crente com Deus. Então, se você vai numa igreja, você tem uma real experiência com Deus, e todo mundo fala mal de ti na igreja, tu não vai ficar naquela igreja, tu vai se decepcionar sim. Claro que não sei se tu vai sair daquela igreja e não vai voltar para nenhuma outra igreja, mas eu acho que é muito pedir para as pessoas de, olha, se você saiu daquela igreja e se decepcionou com a igreja, é porque você não teve uma experiência real com Deus. Às vezes tem, só que a gente remete à comunhão de Deus a algo também referente à experiência que a gente tem com Deus. E se aquilo perde, aquilo cai, é duro. Agora, só voltando aqui à questão de resgatar, ir ao encontro, buscar, procurar. Eu talvez possa até ser duro demais nesse aspecto, mas é uma verdade. A questão é o seguinte, para muitos, não para todos, o quanto você vale? Quanto você vale? Para eu ir atrás de você, para eu ir te buscar. Eita Deus. Porque, infelizmente, hoje, você vale o que tem e não o que você é de fato. As pessoas valorizam o que você tem. Você tem? Não, eu vou atrás de você. Não tem? Deixa para lá. É menos um aqui para ter necessidade e a gente ter que suprir aqui. Então, a gente quer quem traga, não quem tire. Infelizmente, aí a pessoa fica sem uma visita, sem um apoio. Por quê? Inversão de valores morais e legais. Quem é que vale mais? Vale a pena eu ir lá na comunidade, buscar o irmão que decidiu porque foi decepcionado, sofreu perseguição e se afastou? Ou vale mais a pena eu ir na Zona Sul, buscar o cara que eu não podia, hipótese alguma, por quem quer que fosse, perder o dízimo dele, a oferta dele? É duro isso, mas é uma realidade que a gente vive constantemente. E só para a gente terminar 2 minutinhos, aquilo que a gente falou de o que é a igreja institucional, e o pastor Adilson falou com muita propriedade no início, além de um local onde eu presto culto com Deus, eu acho que o grande ganho da igreja institucional chama-se a comunhão. Então é isso que a igreja institucional, o pastor também falou isso, pode oferecer. Então se uma pessoa vai para a igreja, tem uma experiência com Deus, e na igreja organizada ela não é perceptível para ela uma comunhão, então ela está lá, ela adoece, ninguém liga, ninguém visita, porque ela está cheia de milindre, mas calma aí, eu venho para uma instituição justamente para isso, para ter isso e eu não recebo isso dela, então eu não preciso de igreja institucional. Até terminando, claro que eu não estou dando razão para as pessoas isso, mas isso é um alerta para nós, igrejados. Querido, igreja é lugar de comunhão, prioritariamente, onde a gente serve a Deus, presta o nosso culto em comunhão. Se essa comunhão falha, a prestação de cultos vai estar deficiente e as pessoas vão se desigrejar. Eu queria pontuar aqui nesse final de programa o seguinte, o meu computador estava com dificuldade lá no escritório, e aí eu liguei para o técnico e falei, olha, está com dificuldade, está muito lento e tal, e eu, o que eu preciso fazer? Ele, não, vou aí e resolvo. É só formatar. E muitas das vezes, meus irmãos, a igreja está funcionando mal, o pastor não percebe, as pessoas não se dão conta disso, o desigrejado se afasta, cria uma alergia àquela realidade, e aí o que acontece?
como é que se formata uma igreja? Restaurando a comunhão. Eita, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que a gente precisa. Temos que resgatar a comunhão, isso que a gente senão não vai a lugar Mas nenhum. falei uma língua Temos estranha que ter aqui nesse comunhão. Formatar é o que Jesus prometeu fazer com as igrejas da Ásia que foram repreendidas. Né? Se vocês não acertarem, eu vou remover de vocês o candeeiro, ou seja, eu vou formatar. É isso aí, vamos pagar tudo. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral, foi muito esclarecedor e eu espero que você de casa tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.